Fala galera do vestibular! Estamos de volta para analisar mais uma obra indicada como leitura obrigatória nos principais vestibulares aí. E hoje nós vamos trabalhar com um clássico da nossa dramaturgia, que é o Bem Amado do Dias Gomes. Dias Gomes é um dos maiores dramaturgos de toda a literatura da língua portuguesa. Autor de clássicos como O Bem Amado, O Berço do Herói, Um Pagador de Promessas. E o mais interessante é que todas essas obras foram adaptadas com grande sucesso para cinema e televisão. Essa peça, por exemplo, O Berço do Herói, acabou se transformando depois num dos maiores sucessos televisivos de novelas da Globo, que foi o Roque Santeiro. O Berço do Herói deu origem ao Roque Santeiro, que aliás foi escrito pelo próprio Dias Gomes também. E O Pagador de Promessas virou um filme de enorme sucesso. Foi o primeiro filme a ser indicado ao Oscar, o primeiro filme brasileiro a ser indicado ao Oscar e o único filme brasileiro a ganhar o Festival de Cannes. Quer dizer, é um autor que tem uma trajetória muito bem sucedida aí. Em relação ao Bem Amado, mais especificamente, o próprio autor o designa como sendo uma farsa sociopolítica patológica em 9 quadros. Queria até chamar a atenção para essa expressão. Farsa é uma forma de se nomear aquelas peças de teatro de aspecto mais popular, de crítica, de sátira, de denúncia, né, de costumes, de vícios populares aí. Vem desde a Idade Média, desde as farsas de Gil Vicente. Agora, sociopolítico-patológica. Então esse título, esse subtítulo, nos indica que é uma farsa que aborda aspectos tanto sociais quanto políticos, mas num aspecto patológico, ou seja, aqueles aspectos, aquelas características da nossa política, da nossa sociedade, que podem ser vistas como verdadeiras patologias sociais, patologias políticas, ou seja, as nossas doenças bem características aí, né, no comportamento dos nossos políticos, né, dos membros da nossa sociedade. E a peça está dividida, como diz aqui, em 9 quadros. Depois nós vamos ver quadro a quadro, né, quando estivermos falando sobre o enredo da peça. Essa peça foi escrita em 1962 e foi publicada no ano seguinte, em 1963. Porém, a primeira encenação foi só em 1969. Foi uma encenação por um grupo de teatro pequeno e tal, que acabou durando pouco tempo ali, né? Teve poucas apresentações. Somente, na verdade, em 1970 é que o teatro do Procópio Ferreira descobriu essa peça e aí ela virou um sucesso nacional. Como eu falei, virou novela, uma novela de grande sucesso na Rede Globo, também escrita pelo próprio Dias Gomes. Depois virou filme, virou musical e acabou se transformando também num seriado da própria Rede Globo com os atores da novela original, né? O nosso saudoso Paulo Gracindo, Lima Duarte, Azilca Salaberry, enfim, os personagens, né, os atores que fizeram sucesso com os personagens do Bem Amado na novela acabaram voltando depois numa série também de grande sucesso e escrita pelo próprio Dias Gomes ali. Tá? No entanto, antes desse sucesso, antes do texto ser descoberto pelo Procópio Ferreira, o Dias Gomes enfrentou muita dificuldade para conseguir levar esse texto para o teatro, para conseguir encenar esse drama. Veja o que ele mesmo fala sobre isso no prólogo da edição de 1970. Olha só, 15 personagens? Por que você não escreve uma ópera? Teatro é a arte da síntese. Então ele fala que cada vez que ele ia apresentar essa peça, né, esse texto, para um diretor, para um produtor teatral, as pessoas reclamavam demais do número de personagens, que seria uma montagem muito cara, que não agradaria o público e tal. E olha como ele comenta isso com bastante ironia. E o teatro brasileiro parece que caminha brilhantemente para a síntese total. Todas as personagens numa só. E não está longe o dia em que, na plateia, haverá também um único espectador.
a maravilhosa síntese de todos os outros, teremos então alcançado a perfeição. Tá? Observe a ironia com que ele responde, né, a esses comentários de que a peça dele era muito dispendiosa, que tinha muitos personagens, que tinha que ser mais sintetizada ali. Tá? Aliás, a ironia é uma das grandes características do Dias Gomes e uma das grandes características que aparece também no texto do Bem Amado. Então fique bastante atento a isso, porque, afinal de contas, a ironia é uma das paixões, né, dos vestibulares. Então, ao ler o Bem Amado, fique atento. Procure perceber as ironias que aparecem no diálogo dos personagens lá. Certinho? Vamos dar uma olhada, então, numa ficha de leitura aí sobre o Bem Amado? Aquelas características básicas, sabe? Que não são cobradas diretamente, mas que são necessárias para você poder fazer uma análise mais ampla aí, tá? Então, em relação à escola literária, é uma peça típica do modernismo. O Bem Amado se encaixa dentro do que a gente chama de teatro moderno aí. O gênero, obviamente, é o gênero dramático, né? O teatro puxando para o lado da comédia. Nós poderíamos dizer que é uma comédia de costumes e crítica política, que é uma coisa muito comum no nosso teatro, tá? Uma comédia de costumes porque, afinal de contas, está denunciando, debochando, ironizando, satirizando vários costumes da população brasileira, né, do comportamento do povo brasileiro, representado aí pelos personagens dessa pequena cidade do litoral baiano. E é também uma crítica política, né, principalmente uma crítica política, denunciando, né, os nossos políticos demagogos, né, que governam sempre a partir de interesses pessoais, deixando de lado os interesses da população ali. O espaço. A história se passa numa pequena cidade do litoral baiano, uma cidade imaginária aí, chamada Sucupira. Vejam como um dos personagens define essa cidade, ó. Cidade atrasada, onde não há crimes, desastres, roubos, onde nem mesmo as mulheres corneiam os maridos. Então, uma cidade extremamente pacata. Isso aqui são as palavras do Neco Pedreira, que é o dono da Gazeta da cidade, do jornal da cidade, e ele está reclamando exatamente que é difícil, né, produzir um jornal lá, porque é uma cidade sem assuntos, né, uma cidade onde não há crimes, onde não há violência, onde nem mesmo as mulheres corneiam seus maridos, nas palavras do Neco Pedreira ali. Tá? Quanto ao tempo, o tempo da narrativa não é muito preciso, mas tem informações ao longo do texto que nos permitem dizer que dura mais ou menos 2 anos. Né? Mais para o final do livro, o Odorico reclama que o cemitério já tem quase 2 anos e ainda não foi inaugurado. Tá? E a história se passa no início dos anos 60, né? Mais ou menos na época em que a peça foi escrita ali. A linguagem aqui merece um destaque especial. A grosso modo, nós temos uma linguagem coloquial, tá? Com muitas expressões bem características da oralidade, né? Do falar regional da Bahia. Agora, merece um destaque muito especial a linguagem criativa, inventiva, cheia de neologismos do protagonista Odorico Paraguaçu. Isso virou um marco na nossa dramaturgia e principalmente nas telenovelas após o Bem Amado virar novela da Globo ali. Tá? Merece realmente uma atenção especial porque há sempre a possibilidade de se cobrar isso no vestibular. Eu até destaquei alguns momentos, algumas expressões, frases ou expressões do Odorico dentre as centenas que poderiam ser destacadas dentro do livro. Olha só. Essa obra entrará para os anais imenstruais de Sucupira e do país. Ou, é com a alma lavada e enxaguada que lhe recebo nesta humilde cidade. Ou então expressões como ateístas despenitentes, deceptude, genipapista juramentado. Genipasto é o licorzinho que ele tomava junto com as irmãs Cajazeiras. Tem um momento que ele se diz um genipapista juramentado. Você tem várias expressões. Uma das formas de humor do texto, né, de maior sucesso, é exatamente essa linguagem, né, inventiva, criativa do protagonista do Odorico Paraguaçu. Tá? Depois nós temos as personagens. Aqui eu vou colocar apenas as principais, porque como são muitos personagens, né, como você viu lá, a reclamação que havia em cima do texto, a gente acaba falando um pouco só sobre os personagens
principais, aqueles que têm um destaque maior aí. Então nós temos o Odorico, que é o protagonista da história. O Odorico é uma caricatura daquele político inescrupuloso, extremamente populista e que governa unicamente em busca da própria fama, né? Por obras pomposas, né? Obras grandiosas, megalomaníacos, sem se preocupar em atender às necessidades básicas do povo. Tá? É aquilo que eu falei, o interesse pessoal, né, a sua fama, a sua glória pessoal está acima das necessidades do povo. Não é um político que governa para o povo, governa para si mesmo, para sua glória, para sua fama. Aí nós temos as irmãs Cajazeiras, são 13 irmãs, a Doroteia, a Dulcineia e Judicéia. São fiéis seguidoras do Odorico e elas simbolizam, elas representam aquele comportamento moralista e ao mesmo tempo hipócrita das pequenas cidades do interior. Tá? São extremamente moralistas, mas ao mesmo tempo estão sempre mostrando sinais de extrema sensualidade, né? Traem o marido, a única que é casada, que é a Dulcineia, ela é adúltera, a irmã mais velha tem um caso com o Dorico, a mais nova acaba se entregando para um primo que aparece na cidade engravidando, enfim, aquele tipo, né, de caricatura do moralismo provinciano que é muito comum na nossa literatura, né, na nossa dramaturgia aí. Depois nós temos o Dirceu Borboleta, que é o marido da Doroteia, tá? Um homem simples, né, fraco, que acaba sendo manipulado, né, principalmente pelo Odorico Paraguaçu. Depois a gente vai ver isso durante o enredo ali. Temos o Neco Pedreira, que tem um papel importante também. Ele é membro da imprensa local, né? Praticamente ele representa toda a imprensa local, dono de uma gazeta ali na cidade de Sucupira. E ele é a principal oposição ao Odorico. É ele que acaba sempre revelando, né, as tramóias, as falcatruas do prefeito Odorico Paraguaçu. E temos o Zeca Diabo. O Zeca Diabo também é uma figura que ficou folclórica, né? É o jagunço de muitas mortes, de muitos assassinatos, né? Uma figura muito típica do nosso sertão aí, do nosso interior brasileiro, e que é trazido para a cidade pelo Odorico na intenção de fazer um defunto, para poder inaugurar o seu cemitério ali. Tá? Então é uma figura folclórica, porque ao mesmo tempo que ele tem essa fama, né, essas mortes atribuídas a ele, ele também tem um lado todo religioso, todo sensível e tal, que diverte o público também com um linguajar muito próprio, muito característico do português regionalista, né, daquele regionalismo interiorano da Bahia ali. Bom, esses são então os principais personagens, como eu falei, né? Você tem um número bem maior aí, mas aqueles que são mais relevantes, que merecem um destaque maior, que tem mais probabilidade de aparecer numa questão, são esses que a gente comentou. Certinho, gente? Bom, eu estou então encerrando essa primeira aula e te convidando já para a segunda aula, para a próxima aula, onde nós estaremos falando sobre o enredo, sobre a história do Bem Amado. A gente vai fazer uma análise quadro a quadro, ao mesmo tempo que vai comentando as principais características, tanto da história quanto dos personagens. Certinho? Até daqui a pouco, então. Muito bem, vamos continuar então com a análise do Bem Amado. Tá? Agora nós vamos falar sobre o enredo. Como eu falei para vocês na aula anterior, essa peça ela está estruturada em 9 quadros. Tá? Então nós vamos falar quadro a quadro quais são os pontos principais, né, na sequência do enredo ali. A história, como eu falei também na aula anterior, ela se passa numa pequena cidade imaginária do litoral baiano. Tá? Então o primeiro quadro se passa na praça dessa cidade que é chamada de Sucupira. Você tem uma cena em que 2 homens entram carregando um defunto. E aí eles param no bar para descansar, para tomar uma pinguinha e tal. E um desses homens, que é o mestre Ambrósio, diz o seguinte, ó: isto é uma terra infeliz, que nem cemitério tem. Para se enterrar um defunto é preciso ir a outra cidade. Então, logo no início é introduzido o ponto principal de toda a história, que é a ausência de um cemitério em Sucupira. Quem morre em Sucupira tem que ser levado para ser enterrado em outra cidade, numa cidade vizinha. Tá? E o mestre Ambrósio está reclamando exatamente sobre isso. Nesse momento, chega o personagem principal, que é o Odorico. Tá? Ele entra e faz um discurso já, porque ele é
vereador e é candidato a prefeito nas próximas eleições. Então ele já entra fazendo um discurso prometendo um cemitério para Sucupira, caso seja eleito prefeito. Quando ele começa a falar, surgem alguns seguidores, né, desse vereador, estendem uma faixa onde está escrito o seguinte, ó, vote num homem sério e ganhe um cemitério. Quer dizer, ele já tem um slogan para a sua campanha. E aí ele faz a sua promessa, olha só. Bom governante, minha gente, é aquele que governa com o pé no presente e o olho no futuro. E o futuro de todos nós é o Campo Santo, ou seja, o cemitério. Então, nós já temos no primeiro quadro a introdução do assunto principal que será desenvolvido. Tá? A promessa do Odorico de fazer um cemitério em Sucupira. Aí nós passamos para o segundo quadro e nós percebemos que esse segundo quadro ele se passa na sala da prefeitura, algum tempo depois, quando o Odorico já foi eleito prefeito, e aí ele está fazendo um discurso, né? Após ser eleito, ele está fazendo um discurso em cima das promessas que ele fizera. Olha o que ele diz, ó. Botando de lado os entretantos e partindo para os finalmente, é uma alegria poder anunciar que, pra frentemente, olha as linguagens dele, pra frentemente vocês já poderão morrer descansados, tranquilos e desconstrangidos, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, nesta terra morna e cheirosa de Sucupira. E quem votou em mim, basta dizer isso ao padre na hora da extrema unção, que tem enterro e cova de graça, conforme o prometido. Tá? E aí, através do diálogo dos personagens que estão em cena ali, né, nessa sala da prefeitura, o Dirceu Borboleta, as irmãs Cajazeiras e tal, nós ficamos sabendo mais algumas coisas. Por exemplo, ficamos sabendo que houve desvios de verbas de obras públicas para fazer o cemitério. Desviou-se dinheiro da educação, da saúde, do saneamento básico, para poder fazer essa obra do cemitério. Porque quando ele assumiu a prefeitura, o que é muito comum, né, não havia dinheiro em caixa. O prefeito anterior havia gasto todos os recursos, né, talvez na tentativa de uma reeleição, e ele pega a prefeitura sem caixa. Então ele acaba pegando dinheiro de outras obras para fazer aquilo que ele prometera, para fazer o seu cemitério. E aí nós temos também uma revelação importante. Tem um momento, né, em que o Dirceu Borboleta sai da sala e fica a esposa dele conversando com o Odorico. E essa esposa, que é a Dulcineia, uma das irmãs Cajazeiras, comunica que ela passou por um susto pensando que estava grávida. E fala isso para o Odorico, dizendo que o pai seria ele. Então nós ficamos sabendo que o Odorico é amante de Dulcineia. E mais, a Dulcineia revela para ele que o Dirceu Borboleta fez voto de castidade, então o filho não poderia ser do marido. O marido casou com a Dulcineia sob a promessa de poder manter o seu voto de castidade. Então, na verdade, é um casamento de fachada, não existe sexo entre eles. Se ela estivesse grávida, seria do amante, que é o Odorico Paraguaçu. Aí nós passamos para o terceiro quadro. No terceiro quadro, continua na sala da prefeitura, só que um ano depois, né, da posse e da construção do cemitério. Tá? Então já se passou um ano e o cemitério não foi inaugurado, porque simplesmente ninguém morreu. É uma cidade em que não acontece nada mesmo. Não houve nenhum defunto nesse período. E aí vem as críticas muito fortes, né, da oposição, principalmente do Neco Pedreira, em cima do fato de que a cidade está com uma série de dificuldades, os professores não recebem, falta merenda escolar, falta saneamento, falta água encanada. Por quê? Porque o dinheiro foi desviado para a construção do cemitério. Vejam o diálogo do Odorico. E todo mundo acha que a culpa é do cemitério. É verdade que a Receita Municipal baixou um pouco. Não obstantemente, estamos agora livres da humilhação de enterrar nossos mortos no cemitério dos outros. Aí a Doroteia fala, acho que o senhor só tem uma saída, inaugurar o cemitério. E o Odorico responde, inaugurar como? Se há um ano não morre ninguém nesta terra. Quando termina esse diálogo,
entra a irmã mais nova das Cajazeiras, a Juju, anunciando que o primo estava chegando na cidade. O Odorico não lembra bem, mas aí a Juju o recorda de que ele, na verdade, mandou buscar esse primo, porque ele ficou sabendo que esse primo Ernesto, ele estava desenganado, estava para morrer. Tá? Não havia mais o que a medicina podia fazer por ele. Então o Odorico teve essa ideia, mandar chamar o primo para passar um tempo aqui em Sucupira com as irmãs, com as primas, né, com as irmãs Cajazeiras, e aí, ele morrendo na cidade, ele poderia finalmente inaugurar o seu cemitério. Tá? Aí ele fica sabendo que o primo está chegando, ele manda buscar com o carro da prefeitura, né, faz toda uma recepção, nessa expectativa de que finalmente ele vai poder inaugurar o seu cemitério. Aí nós passamos para o quarto quadro. Aí nós já passa para a casa das irmãs Cajazeiras, né? E lá nós temos o diálogo enquanto o primo está no quarto agonizando. Tá? Então o Ernesto agoniza no quarto e o Odorico está ensaiando o discurso para o enterro. O primo chegou muito mal mesmo e é uma questão de tempo para que ele venha morrer. Então o Odorico está todo entusiasmado, preparando o seu discurso. Veja só o que ele está preparando. Ó. Meus concidadãos, este momento há de ficar para sempre gravado nos anais imenstruais da história de Sucupira. E aí nós tem um momento que ele fica sozinho com a Doroteia, a irmã mais velha das Cajazeiras, e aí nós ficamos sabendo que ele também tem um caso com essa Doroteia. Né? Ele tenta agarrá-la ali e tal, e fica claro que ele também é amante da Doroteia. Aí nós passamos para o quinto quadro. Aí volta para a sala da prefeitura. Você tem ali um diálogo, né, que envolve duas das irmãs Cajazeiras, né, a Doroteia e a Dulcineia, e aí nós ficamos sabendo que o Ernesto se recuperou. O primo, que era para morrer, na verdade, se recuperou, está com boa saúde. Quando o Odorico pergunta sobre o primo, a Dulcineia responde, ó, está com mais saúde que qualquer um de nós. Mas isso não é coisa que se faça. Tudo pronto há 3 meses, marcha fúnebre ensaiada, mandei caiar de novo o muro do cemitério, apagar os palavrões, mandei até buscar um carro fúnebre em Salvador. Tanto sacrifício, eu bem que já desconfiava. Dona Juju desapareceu, há 1 mês que sumiu. Por isso, ficou envergonhada do papelão que o sem-vergonhista do primo fez. Tá? E aí entra, né, na prefeitura a Juju com o Ernesto, né, os dois muito felizes, o Ernesto agradecendo pelo Odorico, né, que os ares da região, da cidade, o recuperaram, e a gente fica sabendo também que a Juju e Ernesto estão juntos, inclusive Juju começa a apresentar sinais de gravidez ali. Tá? Para desespero do Odorico, que não vai poder novamente inaugurar o seu cemitério. Mas aí, também no quinto quadro, né, durante essa mesma conversa, nós ficamos sabendo que ele já tem um outro plano em mente. Tá? Existe uma solução que ele encontrou, né, porque ele já estava prevendo que o Ernesto não iria morrer, então ele já tinha colocado em prática um outro plano. Olha só, agora sim, vamos resolver o nosso problema. Temos o homem que precisamos. Que homem? O homem que vai dar a esta cidade o que está faltando a ela. Eu já estava cansado de esperar pela morte do primo Ernesto. Decidi pôr em prática um outro plano, para o caso desse falhar. Será que o senhor mandou buscar outro doente? Nada disso. Nem doente, nem defunto. O que mandei buscar foi um fazedor de defuntos. E aí, após esse diálogo, o Odorico manda entrar o Zeca Diabo. Tá? Continua na sala da prefeitura e aí nós temos a apresentação do Zeca Diabo. O Zeca Diabo é um jagunço afamado, né, de várias mortes nas costas e tal, que era originário ali de Sucupira, que havia, há muitos anos antes, matado um coronel e toda a sua família, porque teria sido ofendido, né, teriam ofendido a família dele, ele teria matado todos e depois fugiu para não ser preso. Vivia, né, fugindo pelo sertão e que acabou angariando uma fama muito grande de assassino. O Odorico mandou buscá-lo e vai nomeá-lo delegado de Sucupira, tá? Prometendo a ele que não será preso, que vai ter os seus crimes perdoados e tal, mas o que, na verdade, o Odorico quer é justamente que o Zeca Diabo, um homem violento, um homem afamado por muitas mortes, finalmente consiga fazer um defunto em Sucupira. E o objetivo principal
do Odorico é exatamente que o Zeca Diabo consiga matar o Neco Pedreira, o seu adversário político, né? A sua pedra no sapato ali. Então ele vai incitar, logo depois de nomear o Zeca Diabo como delegado, ele vai incitar o Zeca Diabo a matar o Neco Pedreira. Veja o diálogo, ó. Pois eu quero que depois o senhor soletre esta gazeta de ponta a ponta. Neco Pedreira, o senhor conhece? Conheço não, senhor. É o dono do jornal, elemento perigoso. Sua primeira missão como delegado é dar uma batida na redação dessa gazeta subversiva e sacudir a marreta em nome da lei e da democracia. Sabe onde é a redação? E aí o Odorico mostra a redação, né, incita então o Zeca Diabo a fazer isso, dizendo que o Neco Pedreira estava falando muito mal do Zeca Diabo, né, chamando de jagunço, de assassino, aquela coisa toda. Então ele está provocando essa discórdia com esse objetivo, que o Zeca Diabo mate o Neco Pedreira. Aí nós terminamos o quinto quadro e vamos para o sexto quadro. Aqui nós temos bastante informações. A cena do sexto quadro se passa também na sala de prefeitura, alguns dias depois, e aí o Odorico está na janela olhando porque o Zeca Diabo invadiu a redação do Neco Pedreira, da Gazeta lá do Neco Pedreira. Tá? Só que logo depois, o Neco Pedreira aparece na prefeitura informando ao Odorico que ele ficou amigo do Zeca Diabo e que vai publicar a história do Zeca Diabo. O Zeca Diabo foi lá, né, querendo tirar satisfação e tal, e o Neco Pedreira, com uma boa lábia, conseguiu convencer o Zeca Diabo de que ele poderia ser famoso, poderia ficar famoso se deixasse o Neco Pedreira publicar a sua história e tal. Os dois ficaram amigos e o Zeca Diabo, inclusive, fez uma promessa de não matar mais ninguém. Tá? Que foi uma exigência do Neco Pedreira para contar a sua história e tal, que ele se redimisse, né? Que ele se tornasse uma pessoa honesta. Então o Zeca Diabo informa ao Odorico que fez uma promessa de não matar mais ninguém. Ou seja, os planos todos do Odorico estão indo por água abaixo. Né? E o Odorico começa a ficar desesperado com essa situação. Para piorar, depois que sai o Zeca Diabo, Neco Pedreira, entra a Dulcineia informando ao Odorico que agora é certeza, ela está grávida e o pai é o Odorico. Quer dizer, as coisas só pioram para o protagonista ali. Nesse momento, o Odorico está mais preocupado ainda com a questão política. Então ele acaba pedindo, né, ele fala que depois ele vai resolver o problema da gravidez e tal. Ele pede para que a Dulcineia vá até a Gazeta do Neco Pedreira para dar um recado, para que ele venha. O Odorico está querendo fazer um acordo com o Neco Pedreira. Ele chega a uma situação que ele percebe que ele precisa fazer um acordo com o Neco Pedreira. E como ele sabe que o Neco Pedreira tem olhos interessados para a Dulcineia, então ele pede que a Dulcineia vá até a Gazeta do Neco Pedreira e peça que ele venha até a prefeitura para eles conversarem. Logo que a Dulcineia sai, entra o Dirceu Borboleta, que estava seguindo a esposa. Porque o Dirceu Borboleta está já há algum tempo recebendo cartas anônimas, denunciando que ele está sendo traído, que ele está sendo chifrado ali. Não diz com quem, mas está denunciando isso. E para piorar a situação, o Dirceu Borboleta encontrou o teste de gravidez da Dulcineia. Então ele sabe que a esposa está grávida e obviamente não pode ser dele, já que ele fez voto de castidade. Tá? E aí ele está furioso, que ele diz que vai matar quem fez isso, não sei o que, não sei o que. Aí o Odorico resolve usar aquela situação com a sua esperteza, com a sua falta de escrúpulo, né? Típico de político, manobrista e tal. Ele começa a sugerir que o amante é o Neco Pedreira. Tá? Que é o Neco Pedreira que seria o pai do filho da Dulcineia. E, inclusive, ele diz que viu, né, a Dulcineia indo na Gazeta e que é para o Dirceu ir lá tomar providências. O Dirceu fica furioso, né, resolve ir atrás da esposa e o Odorico empresta um revólver. Fala, olha, você não pode ir lá desarmado, leva essa arma e tal para resolver o problema. E aí o Dirceu vai atrás da esposa, né, mas principalmente do Neco Pedreira, para querer matar o amante. O Odorico fica esperando, vai na janela, escuta, né, 6 disparos, ou seja, o revólver é descarregado dentro da Gazeta,
Só que ele acaba recebendo depois a notícia que o Dirceu Borboleta, né, meio atrapalhado, perdeu os óculos, ficava meio sem enxergar e tal, ao invés de matar o Neco Pedreira, matou, na verdade, a própria esposa. Então, o Dirceu Borboleta finalmente produziu um defunto que o Odorico queria. Não aquele que ele queria exatamente, né, que era o Neco Pedreira. Mas, se pensar bem, acabou resolvendo todas as situações. Matou a Dulcineia, que estava grávida de um filho do Odorico. Aí o Dirceu volta desesperado e tal. O Odorico pede para ele se esconder na igreja e quando chega a polícia, quando chega o Zeca Diabo atrás do assassino, ele indica onde que o Dirceu está escondido e o Dirceu Borboleta acaba sendo preso. Aí nós temos a passagem para o 7º quadro. No 7º quadro, ele acontece na casa das irmãs Cajazeiras, durante o velório da Dulcineia. O Odorico está eufórico, empolgado, triunfante, né, com a iminente inauguração do cemitério ali. Só que chega um tio de Dulcineia, né, um tio que morava noutra cidade, e informa que ela não pode ser enterrada ali em Sucupira, porque havia uma carta que foi deixada pelo pai das irmãs Cajazeiras, já falecido, dizendo que as filhas deveriam ser enterradas no mausoléu da família, que fica numa outra cidade. Vejam como que o tio, né, que chama Hilário Cajazeira, informa isso. Ó. O corpo tem que seguir para o mausoléu da família, no cemitério de Jaguatirica, conforme a vontade do meu finado irmão, pai da falecida. O Odorico fica possesso, revoltado, e diz que não vai entregar o defunto, né? Ele está tão próximo de realizar a inauguração do cemitério, ele não vai abrir mão disso. Então ele resiste. E aí ele apela, né, para aquele discurso, para trazer o povo para o seu lado e tal. Veja o que ele diz, ó. Meus concidadãos, querem roubar a nossa terra o direito de enterrar seus próprios mortos. Mas eu, Odorico Paraguaçu, filho de Eleutério e neto de Firmino Paraguaçu, não permitirei que o corpo desta infeliz concidadã saia desta casa, senão para fertilizar com suas virtudes a terra morna e cheirosa que a viu nascer. E assim encerra-se o 7º quadro, tá? Passando então para o 8º quadro. No 8º quadro continua, né, na casa das irmãs Cajazeiras, né, no velório, só que no dia seguinte. O Godorico começa a conversar, né, com o Chico Moleza lá, que é o coveiro, né, que seria encarregado de enterrar. O Chico já começa a anunciar que o corpo está começando a cheirar mal e tal, né? O padre chega também, eles começam a discutir que não pode demorar muito tempo e tal, e está naquela discussão. A família Cajazeira foi até o juiz, né, exigindo que se cumprisse a vontade do pai da falecida. Então, as irmãs Cajazeiras e o tio entram com uma ordem do juiz. O juiz ordena que o Odorico entregue o corpo para a família, né, que para ser enterrado lá no mausoléu da família. O Odorico, obcecado que está, ele não obedece à ordem do juiz. Aí em seguida entra o delegado, que é o Zeca Diabo, querendo cumprir a ordem, né? Ele é o encarregado, ele tem que fazer cumprir a ordem. Só que o Zeca foi nomeado pelo próprio Odorico. Então o Odorico simplesmente pega um papel e destitui o Zeca Diabo do papel de delegado. Continua desobedecendo a ordem do juiz. Vejam o que o vigário fala para ele. Ó. O juiz pode requisitar força estadual para fazer cumprir a ordem. E aí o Odorico responde, que mande um batalhão. Melhor até, porque isso vai ferir os brios da população. E aí, com o povo do meu lado, eu vou enterrar o defunto na marra. Veja, gente, você tem aqui uma situação muito característica, né, que lembra realmente um pouco, né, das bravatas dos nossos políticos, né, que se acham acima da lei, que desobedecem a ordem dos juízes, que usam do povo a seu bel prazer, na verdade, usam a indignação do povo às vezes para atender aos seus próprios desejos aí. Continuando ainda nesse 8º quadro, nós temos, ainda no velório da Dulcineia, o Neco Pedreira entrando, algum tempo depois, informando ao Odorico que conseguiu entrevistar o Dirceu Borboleta, porque o Dirceu Borboleta estava incomunicável por ordem do Odorico. O Neco Pedreira conseguiu chegar até a cela, entrevistar o Dirceu Borboleta, e aí descobriu tudo. Descobriu que foi tudo armação
do Odorico, tá? Que foi o Odorico que mandou a Dulcineia lá, que mandou o Dirceu atrás, que inventou que ele era amante, né? Ele, Neco Pedreira, era amante da Dulcineia e tal, e que mandou publicar isso na Gazeta. Ele informa isso tudo ao Odorico. E aí o Odorico reage, arrebatando o jornal das mãos de Neco. Isso é uma Gazeta que se lava e chágua no calunismo. Que foi que você escreveu aí? E aí o Neco diz, a mais pura verdade, que foi você que mandou o dono da Dulcineia à redação do jornal, foi você quem inventou que ela era minha amante e foi você quem emprestou o revólver. Foi você quem delatou o Dirceu depois de ter mandado ele se esconder na igreja. Aí a reação de todos que estão em volta, né, que ficam estupefatos, né, admirados com tudo isso, perplexos, né, diante de toda essa revelação aí. Continuando, né, ainda no mesmo 8º quadro, com essa exposição da verdade, todos começam a abandonar o Odorico, todos começam a sair da sala e tal, abandonando. E lá fora ouve-se os gritos, né, do vendedor de jornal sobre a novidade que está na Gazeta. E à medida que as pessoas vão abandonando o Odorico, ele começa a ficar desesperado. Por que me olham assim? Não era ela o defunto que eu queria, era o Neco Pedreira. Todos, vai até a janela, ouve o jornaleiro, vai ler a trombeta, o Odorico matou Dulcineia para inaugurar o cemitério, vai ler a trombeta. Não leiam essa Gazeta demagogista, não leiam. Tudo isso é mentira, caluniamento. Parece que agora estão todos contra mim, todos fogem de mim. Então, na verdade, é mais ou menos o ápice, né, da peça como um todo. O momento em que a verdade toda é exposta e que o Odorico começa a perder todos os seus seguidores ali, uma vez que seus crimes, que as suas armações estão sendo expostas pelo Neco Pedreira. E aí nós vamos ter o fechamento desse 8º quadro, né, ainda durante o velório da Dulcineia, quando o Odorico tem ainda uma última ideia para reverter a situação. Esses políticos nunca se entregam, né? Eles sempre têm uma carta na manga, sempre têm uma armação. O Odorico começa a dizer que precisa acontecer algo assim imediato, grandioso, que coloque novamente o povo a seu lado. Então ele imagina que uma forma de trazer o povo de volta para ele seria um atentado contra a sua pessoa. Se ele sofresse um atentado violento e tal, o povo comovido voltaria a apoiá-lo. E aí ele pensa exatamente no Zeca Diabo, né? De fingir um atentado, o Zeca entrar, dar vários tiros e tal, depois fugir e tal. E, por coincidência, o Zeca está realmente entrando na casa nesse momento, com um semblante muito sério e tal, né? Que o Odorico, a princípio, não percebe, feliz por ver o Zeca e poder colocar logo em prática o seu plano. Então veja o diálogo que ele tem com o Zeca Diabo ali. Olha só. Está aí o homem de que eu preciso, Capitão Zeca Diabo. Dou a minha palavra que o senhor vai ter um fim de vida tranquilo, como deseja, com a minha proteção e a minha ajuda. Lhe dou até uma fazendinha para o senhor criar suas galinhas. Aí o Zeca responde, e para que, seu doutor coroné prefeito? Para o senhor me ajudar. Estão querendo acabar comigo, capitão. Esses badernistas conseguiram botar o povo contra mim, e é preciso que aconteça alguma coisa que vire o jogo. O senhor está entendendo? Um atentado, por exemplo. Um atentado covarde, brutal, que revoltasse todo mundo. Um atentado simulado, é claro. E quem melhor para isso que Zeca Diabo? Vamos imaginar que o senhor entrasse aqui, agora, de trabuco em punho, mandando bala para tudo quanto é lado. Eu finjo que me defendo, faço uma laúza para tudo quanto é lado, o senhor foge no seu cavalo e a gente bota a culpa na oposição que contratou o senhor para fazer isso. Então esse é o plano dele. Só que o que ele não sabe é que o Zeca Diabo veio ali, na verdade, para vingar a honra da donzela Dulcineia. Naquele seu código, né, de assassino, ele não admite que uma donzela seja maculada na sua honra. E quando ele fica sabendo que o culpado de tudo foi o Odorico, ele veio, na verdade, para matar o Odorico. E aí ele comunica isso para o Odorico, né, que fica desesperado, perplexo diante da situação. Olha só, Zeca Diabo anuncia para Odorico que veio vingar Dulcineia. Seu doutor coronel prefeito, eu mandei vosmecê pegar no revólver, não foi para dar tiro para cima, foi para se defender, porque eu vou lhe matar. Odorico sente que está falando sério e apavora-se. Oxente, que brincadeira é essa?
Não é brincadeira não, seu doutor coronel prefeito. Traidor não merece viver. Tanto mais traidor de moça donzela. Se tem bala nesse revólver, atire em mim, que meu padim padecício é testemunha que eu nunca matei ninguém que antes não quisesse me matar. Afora a raça do coronel Lidário, que isso não conta. Vamos, atire. E aí fecham-se as cortinas, né? Ouvem-se vários disparos e termina o 8º e penúltimo quadro. E aí nós vamos para o encerramento, né? O 9º quadro, que é basicamente o enterro do Odorico. Ironicamente, o primeiro a ser enterrado no novo cemitério, né? Tão proclamado, tão aclamado pelo prefeito, é o próprio prefeito. Vejam como se encerra a peça com o discurso do Neco Pedreira. Presta atenção no discurso do Neco Pedreira, tá? Preste atenção na ironia que há por trás dessas palavras. Não do Neco Pedreira, a ironia que vem por conta do autor, né, do dramaturgo, do Dias Gomes. O Neco Pedreira, que era o grande inimigo, né, do Odorico Paraguaçu, vejam como ele o trata nesse momento. Olha só. Odorico Paraguaçu, aqui estamos para o último adeus. A ti que foste um exemplo para todos nós. Exemplo de probidade e caráter, de perseverança e lealdade, de justiça e amor ao próximo. Só tu, Odorico, mais ninguém, podias merecer a subida honra de inaugurar este Campo Santo, que foi a grande obra do seu governo, o grande sonho de sua vida, afinal, realizado. Adeus, Odorico, o grande, o pacificador, o desbravador, o honesto, o bravo, o leal, o magnífico, o bem amado. Presta muita atenção nesse desfecho, gente. Tá? Isso aqui daria uma bela questão de vestibular. Você pode até pensar que talvez exista um pouco de ironia nas palavras do Neco Pedreira quando ele diz que só ele merecia, né, inaugurar aquele cemitério. Há uma ironia por trás disso, obviamente. Tá? Mas a grande ironia está na postura, né, assumida pelo Neco Pedreira, que sempre foi um crítico, né, ferrenho do Odorico Paraguaçu, e agora o enche de elogios, né? Termina, né, com enormes elogios, chamando-o de bem amado no final. Então isso é uma coisa muito característica na nossa política. É comum nós vermos políticos de partidos contrários se degladiando o tempo todo e, de repente, sem mais nem menos, estão juntos, se elogiando. Ou seja, tudo faz parte disso que o próprio Dias Gomes, no subtítulo da peça, chamou de patologia, né? Uma espécie de doença desse comportamento político aí. E para encerrar, eu queria usar as próprias palavras do Dias Gomes na definição do Odorico. Veja o que o Dias Gomes disse na edição de 1970. Olha só. Odorico Paraguaçu é um tipo de político que, embora a prática das eleições pareça já coisa do passado, é bastante comum, não só no interior como nas grandes cidades. É claro que o grau de demagogia e paranoia é variável, mas o processo é o mesmo. E não se pense que a proibição do povo de eleger livremente seus candidatos nos livra dos odoricos provincianos ou citadinos, estaduais ou federais. Eles existem e continuarão existindo com maior ou menor extroversão, porque são frutos não da prática da democracia, mas da alienação e do oportunismo dos governantes, eleitos ou nomeados, escolhidos ou impostos. Então veja, gente, esse texto é interessante também, ele é parte integrante da obra, né? É um texto feito pelo autor no prólogo do texto do drama propriamente dito. E é interessante, gente, porque aqui você tem inclusive informações que dá para fazer questão de intertextualidade. Você veja que ele está falando, né, do fato de que nesse momento em que ele escreveu, 1970, não havia ainda o direito restabelecido do povo de eleger os seus governantes. Tá? Então ele está falando que não importa se esses governantes são eleitos pelo povo ou são impostos, né, nomeados, eles têm a mesma característica. Quer dizer, esse tipo de político que ele descreve aqui, esse político demagogo, paranoico e tal, ele é uma característica da nossa atuação política de uma forma geral. Não é da prática da democracia ou da ausência da prática da democracia. Faz parte, né, das características dos nossos políticos
essas atitudes demagogas, essas atitudes megalomaníacas, paranoicas, que estão muito presentes no protagonista, no Odorico Paraguaçu. Então, também um texto para ficar atento, né, na possibilidade disso vir a ser cobrado num vestibular. Certinho, gente? Bom, com isso a gente fez uma análise, né, um resumo, análise da obra. Eu espero tê-los ajudado na leitura, na compreensão desse texto. Obviamente que isso não substitui a leitura, isso é um complemento para a sua leitura. Certinho? Eu aguardo você numa próxima análise de obras literárias. Um abraço!